Vamos começar o programa hoje com um tema que eu adoro, que é a importância do exercício para a saúde. Estou recebendo hoje o Dr. Felipe Guerra, que é cardiologista do exercício, então uma pessoa com muita propriedade para falar sobre esse tema aqui no programa. Bom dia, Dr. Felipe. Bom dia. Qual a importância do exercício, Dr. Felipe? Porque eu olho que ainda tem tanta gente sedentária, mas qual a importância desse exercício, que é esse remédio natural para a nossa saúde? É verdade. A gente tem que ver que desde o homem da caverna, né? O homem da caverna, que a gente foi programado para fazer exercício. Você não tem como pensar o homem da caverna sedentário, senão ele nem comeria, né? E muito, né? Então, infelizmente, com a modernização, com a tecnologia, com esses smartphones, com fast food, aí com a violência também, a gente não pode esquecer, a população foi ficando muito sedentária. E isso é um hábito que não deve ser cultivado porque traz inúmeros problemas. Então, eu diria que a importância, se pudesse resumir, né, o exercício ele é como se fosse uma pílula mágica que ele melhora seu sistema cardiovascular como um todo, né? Diminui a chance de infarto, diminui a chance de AVC, que são as doenças que mais matam no mundo, né? Controla a pressão arterial, controla seus níveis de glicose, né? Que é para prevenir diabetes ou para quem tem diabetes, ajuda a controlar. Controla as taxas de gordura, que é o colesterol, o triglicerídeo. Sem falar nos outros benefícios da saúde mental, por exemplo, melhora o humor, diminui a ansiedade, melhora o sono, né? Sem dúvida. Da parte osteomuscular, melhora muitas dores, né? Pelo desuso, melhora a mobilidade articular. Então, se a gente for enumerar a questão do câncer também, alguns tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de intestino grosso, né? De cólon e até o câncer de próstata, já tem trabalhos mostrando que quem pratica exercício de forma regular diminui a incidência de alguns tipos de câncer, né? Então, diríamos que o maior prejuízo é a pessoa se manter sedentária. Agora, eu já ouvi por aí pessoas sedentárias que dizem que têm medo de fazer atividade física e de repente ter um infarto. É aí que vem a segurança, né, doutor Felipe? Assim, os exames pré-participação são importantes. Orienta aí quem está em casa, que está sedentário e que quer realmente mudar de vida agora. Como fazer isso de uma maneira que não prejudique a sua saúde? É muito importante essa pergunta, porque muitas das pessoas são sedentárias desde a infância e estão em uma idade já bem avançada. Se estão em uma idade avançada, tem mais risco de ter doenças cardiovasculares, por exemplo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a treinabilidade do idoso ela é mantida. Então, aquele idoso que durante a vida toda nunca praticou nada e está com mais de 60, 70 anos, dizer, não vou fazer exercício agora porque já passei esse tempo todo da minha vida numa rede, deitado, etc. Não deve pensar assim, que a treinabilidade é mantida. Certo? Então, nunca é tarde para se iniciar um exercício. Do outro lado, também, a verdade é aquela pessoa que sempre foi atleta, esportista, né? Até um atleta profissional e de repente para, o exercício não é como uma vacina. Então, se parar, ele vai perder os benefícios ao longo do tempo. Então, para essas pessoas que estão paradas e que querem começar um programa regular de exercício, eu recomendo que elas procurem um cardiologista antes, para fazer uns exames. Quais seriam esses exames? Exames laboratoriais, para ver as taxas de açúcar, as taxas de colesterol, ver a pressão arterial. Um eletrocardiograma, que é um exame simples, feito no consultório do cardiologista, já nos dá muita informação. E, dependendo da faixa etária ou de algum sintoma que ela possa ter, a gente tem que fazer alguns outros exames, como teste de esforço, em que vai simular o esforço que ela vai ser submetida a exercício, um exame de imagem, um ecocardiograma, que é uma ultrassonografia do coração. Então, a partir daí, a gente consegue liberar a pessoa para praticar qualquer exercício com segurança. Você tem uma pergunta aqui da Bianca Andrade, lá de Maceió. Ela quer saber se somente os exercícios aeróbicos são indicados para melhorar o coração ou se a musculação ajuda também. É uma boa pergunta também. Quando a gente fala em aptidão física de uma pessoa, a pessoa é apto, né? Esse termo aptidão física, a gente tem que ver o componente aeróbico, o que faz parte de uma pessoa ser apta. Ela tem um bom condicionamento aeróbico, uma boa força muscular, uma boa flexibilidade e uma composição corporal legal, questão de percentual de gordura. Então, uma pessoa para ser apta fisicamente tem que ter esses 4 componentes. Então, se eu faço só a caminhada, por exemplo, que é um exercício mais basal possível, não vou dizer que não é um exercício interessante. É interessante, mas ele está priorizando só o componente aeróbico, né? Ajuda a proteção cardiovascular, ajuda a controlar as taxas. Mas é interessante também que eu trabalhe a parte de força muscular e flexibilidade, porque essas valências se perdem muito com a idade.
Então a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo muita força muscular, muita flexibilidade e vai se tornando uma pessoa cada vez mais dependente. O idoso, ele tem muito medo, não é, muitas vezes tem várias pesquisas mostrando, não é nem de morrer, é de se tornar dependente. Não adianta nada, fulano chegou aos 100 anos, mas ele precisava de um cuidador, né, se alimentava por sonda, etc. Então isso não é o interessante é que ele mantenha uma autonomia. Para manter uma autonomia, a gente tem que, além do exercício aeróbico, que é a caminhada, pedalar, natação, algum esporte, você ter o componente de força muscular, que é o mais comum, exercício de musculação, pilates, etc. E o componente de flexibilidade, né? O componente de alongamentos, etc. Então, fazendo esses 3 componentes, a gente teria uma saúde não só cardiovascular, como uma saúde geral bem melhorada. O funcional também acredito que seja uma boa opção, né? Que junta tudo ali. Exatamente. Por isso que o funcional está muito em moda, porque ele junta esses 3 componentes num tipo de exercício só, né? Outra pergunta aqui do João Pedro. Como proteger meu coração durante a prática de exercícios? Precisa de algum cuidado? Não. Primeiro, eu acho que ele quer saber de minimizar os riscos, né? Proteger o coração e minimizar o risco. Porque, na verdade, o maior risco seria a morte súbita, né? Que aí quando alguém morre, algum atleta de futebol morreu, como é que o cara tinha saúde perfeita e aconteceu isso? Na verdade, a morte súbita é um evento raríssimo, só que dá muito ibope, muita, né? Dá muita mídia. Muito mais gente sentada no sofá, né? Então, na verdade, nunca ninguém fala, completaram uma maratona, tantos mil atletas e ninguém teve nada, todos foram muito bem. Então, infelizmente, quando acontece um evento desse, a mídia chama muita atenção. Mas, assim, diríamos assim, para proteger o coração, primeira coisa, praticar o exercício de forma regular. Não adianta ser aquele peladeiro final de semana, porque você vai forçar o coração no momento em que você não está condicionado, né? Você joga pelado uma vez por semana, você não se condiciona. Então, primeiro tem que ser de forma regular, que o próprio condicionamento traz proteção ao coração. Segundo, seja um exercício que traga prazer e que você consiga realizar ele de uma forma sem ficar extremamente ofegante, né? Se você estiver mais ou menos bem preparado para aquilo. Terceiro, se você sentir alguma coisa, algum sinal diferente, quais são os sinais que chamam mais atenção? Uma dor no peito, principalmente se ela piorar com o exercício. Um coração que bate acelerado demais ou fora do ritmo, uma tontura durante o exercício, etc. Você tem que parar e procurar consultar um médico para saber se aquilo não é nada mais grave. Fora isso, a maior proteção que a gente pode dar ao nosso coração é se manter fisicamente ativo de forma regular. Pois é, tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Ele quer saber se quem caminha de manhã tem mais risco de sofrer infarto, se isso é verdade. Não. Essa pergunta dele também provavelmente se deve a alguns trabalhos antigos, mostravam que o pico que você tinha de infartos às vezes acontecia no horário da manhã, que tinha a ver com alguns picos hormonais, etc. Mas hoje os trabalhos mais recentes mostram, isso de já há um certo tempo, que o organismo se adapta bem a qualquer horário. O que eu recomendo é que a pessoa, eu sei que a agenda de cada um, a agenda da gente é cada vez mais difícil hoje, né, conciliar um horário, mas que a pessoa puder manter um horário que ela, né, tenha aquela repetição naquele horário, melhor ainda. Mas se não puder também, pode variar, não tem problema. Em questão de horário, não tem nenhum risco, manhã, noite ou não. Eu só funciono pela manhã, às 5 horas da manhã, mas eu acredito que é muito importante também uma boa noite de sono, né? É verdade. Dá para você dormir tarde e acordar cedo. Essa questão do horário, eu sempre digo, é o horário que a pessoa se sentir melhor. Tem gente que quando faz exercício à noite, depois, né, numa hora mais avançada à noite, tem dificuldade para dormir. Tem outros que até ajudam o sono, né? E tem gente que acorda logo cedo, de manhã cedinho, e acha muito bom fazer exercício. Eu diria que o horário ideal é aquele que lhe traz mais prazer e que cabe na sua agenda, né? Doutor Felipe, essa dúvida não é do telespectador, é minha. Quando a gente está treinando, está muito em moda agora os tiros, né? Aquele exercício bem intenso que o coração vai ao máximo. E depois você descansa e vai de novo. Por que isso ajuda a gente a evoluir? E se tem algum risco? Isso é o chamado HIIT, né? Que o pessoal chama, que é a sigla em inglês, é treinamento intervalado de alta intensidade. O que é um treinamento intervalado? É pensar bem, treinamento contínuo é aquele que a gente mantém a mesma, vamos pensar numa caminhada ou numa corridinha leve, a mesma velocidade durante meia hora ou 20 minutos de corrida ou caminhada. E o treinamento intervalado é aquele que a gente varia as intensidades, a gente vai lá em cima e repousa. Tem vários estudos hoje, não só em pessoas saudáveis,
como em pessoas cardiopatas, até pessoas que sofreram infarto, já tiveram pontos de safena, etc., mostrando que esse treinamento intervalado de alta intensidade, desde que a pessoa tenha um condicionamento adequado para fazer esse treinamento, que é mais puxado, ele tem benefícios adicionais, principalmente em controle até da glicose, controle dos níveis de colesterol. Ele queima mais, você termina queimando mais caloria, por quê? Porque o que vale no exercício não é só o gasto calórico da sessão, é o pós-sessão também. Então, quando você faz aqueles treinamentos intervalados, você mantém seu metabolismo, seu coração acelerado por mais tempo. Então, você vai queimar muito mais pós-exercício. Então, eu diria que... E também é um treinamento que, às vezes, sai um pouco da monotonia. Então, para quem gosta, eu diria que é um treinamento muito interessante. E o coração vai ficando mais condicionado com o passar do tempo? Você condiciona mais, porque você consegue forçar seu coração ao limite. Condiciona mais. O treinamento intervalado, quando a gente está fazendo um treinamento, se você pensar bem, a maioria dos esportes... O treinamento é intervalado. Vamos pensar o futebol. Isso. Você está lá parado, dá um pique e volta. Verdade. O voleibol, o tênis, são todos treinos intervalados. Então, quando a gente está fazendo um intervalado numa esteira ou numa sala de academia, nada mais é do que a gente está simulando um esporte. Doutor Felipe, tem mais uma pergunta aqui. Quem já teve infarto, quem tem arritmia cardíaca ou sopro no coração, pode praticar esporte ou tem que ficar parado? Bom, eu trabalho com reabilitação cardíaca, né? A gente tem um serviço de reabilitação e a gente, só o que tem é pessoas que tiveram infarto, ponto de safena, colocou stent. Então, essas pessoas que tiveram a doença, tiveram o infarto, por exemplo, elas são doentes, cardiopatas para o resto da vida. Porque quando você tem um infarto, você bota lá um stentzinho, que é aquela molinha que abre a artéria, ou você bota ponto de safena, a doença está lá. Apenas você controlou bem com um medicamento ou com a ponto de safena, por exemplo, que eu falei. Então, essas pessoas que têm a doença, mais uma razão para se exercitarem. Porque se ela já tem o problema, se ela não se exercitarem, ela é risco para ter novos infartos, novas pontos de safena, etc. A outra pergunta foi a questão da arritmia. Arritmia, né? Ou sopro? A arritmia é qualquer saída do ritmo do coração. Desde as arritmias mais benignas que eu digo que não traz risco, até as arritmias graves. Então, o termo arritmia é muito vago. Em geral, a maioria das arritmias melhoram, quase totalidade, com o exercício, que o coração tende a bater mais devagar e mais regular. E a questão do sopro, o que é o sopro? O sopro é quando o médico coloca o estetoscópio, que ele ausculta algum som diferente no peito do paciente, no tórax. O sopro traduz, em geral, algum problema de válvula, algum problema assim, que muitas das vezes, se for um sopro leve, na maioria das vezes também não tem nenhuma contraindicação. Exercício em excesso prejudica o coração? Isso é um tema que está gerando um pouco de dúvida, até em congressos internacionais. Os exercícios, quando a gente fala em excesso, são aqueles Ironman, triatletas, aqueles tá bem moda, excesso né, mesmo. hoje? Tá, muito à moda. Em geral, essas pessoas que... Os trabalhos que nós temos pegaram atletas de 30 anos atrás que hoje alguns tiveram um problema de uma incidência um pouco maior de arritmia na terceira idade, né? Os trabalhos que pegaram de 30 anos para trás, por exemplo. Tiveram mais incidência de arritmia, de aumento de tamanho do coração. Em geral, isso acontece um pouco, mas isso é uma adaptação. O que eu diria é o seguinte, hoje, com os exames de imagem muito melhores, tem como a gente acompanhar regularmente, nosso paciente que é triatleta, mas provavelmente vai para o cardiologista anualmente. Tem como a gente acompanhar e ver se ele não está passando do ponto. Mas, em geral, exercício mesmo em alta intensidade é muito benéfico também e a maioria das pessoas só vão ter benefício. Uma pequena quantidade desprezível, talvez, a gente tenha que dar uma certa freada na carga de exercício. A gente percebe assim nas perguntas, as pessoas sempre querendo encontrar um ponto negativo, mas chega na balança, faça exercício, que é o melhor, né? Eu sempre procuro, fico até meio chateado com alguns colegas médicos até que se deparam com o paciente e o paciente teve alguma intercorrênciazinha no exercício, algum probleminha que muitas vezes não foi nem o exercício que levou e o médico acha mais fácil mandar parar de fazer exercício, né? Ele diz, pare de fazer exercício. Se a gente mandar alguém parar de fazer exercício, principalmente quem gosta, eu estou criando outra doença, que é a depressão. Eu tenho muito atleta que é louco por exercício, corredor, maratonista, ciclista, e se eu mandar ele parar de fazer exercício, eu sei que ele, além de muitos não pararem, vai criar uma outra doença. Então, em geral, o exercício, na grande maioria das vezes, ele não tem nenhuma contraindicação, exceto se você está com um problema momentâneo. Por exemplo, você teve uma crise de dor no joelho,
até um infarto que você tem que dar uma parada naquele momento e depois voltar de forma gradual. Eu diria que nunca ninguém deve proibir ninguém de fazer exercício. No máximo, se a gente tem alguma restrição, procurar algum exercício que a pessoa possa fazer com segurança e conforto. Ótimo, olha aí, daria o tempo, o programa inteiro aqui a gente conversando. Muito obrigada, doutor Felipe. Volte sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Se lembre, o mais importante para a prevenção das doenças cardiovasculares, não adianta ir para médico direto, fazer exames, isso aí é interessante também, mas o mais importante é manter um estilo de vida adequado, ou seja, exercício de forma regular, uma dieta equilibrada, um bom sono e tentar diminuir um pouquinho o estresse. Ótimo, obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.